Pessoal, o negócio é o seguinte. É chegada a hora do juízo final para o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Se não teve golpe no Brasil, por que Bolsonaro e seus aliados estão sendo julgados? O implacável juiz e ministro do STF, Alexandre de Moraes, exigiu que seu colega Zanin marcasse logo esse julgamento e foi isso que ele fez. Ele acelerou o processo e entre os dias 2 e 12 de setembro acontecerá o julgamento de Bolsonaro. Assim como a fuga de um presídio, no caso de golpe de Estado, só a tentativa já vale como crime. E olha, esse é o maior julgamento que já se teve notícias no território brasileiro. Só para você ter uma ideia, serão disponibilizadas 150 cadeiras para as pessoas acompanharem o julgamento presencial. Porém, já ultrapassou 4.000 inscrições. Tem muita gente querendo acompanhar o julgamento. Também mais de 500 jornalistas de todas as partes do mundo se credenciaram para acompanhar o julgamento, porém apenas 80 deles poderão estar na sala. Os outros terão que ficar de fora acompanhando tudo pelo telão. Mesmo que o ato não tenha sido concluído, realizado, a tentativa já vale como consumação do crime. E um dos motivos de tanta pressão nesse julgamento de Bolsonaro é a sombra do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Por diversas vezes, ele já se posicionou a favor de Bolsonaro, dizendo que o ex-presidente está sendo perseguido, inclusive ordenou o cancelamento do julgamento. Moraes respondeu que não recuaria um milímetro, e por isso ele foi sancionado através da lei Magnitsky, que é considerada a morte financeira. O ministro reclamou e disse que vai apelar na corte americana, porque, de acordo com ele, ele não se enquadra para ser sancionado nessa lei. Em 7 de setembro de 2021, todos se recordam, na Avenida Paulista, que o então presidente Jair Bolsonaro, após algumas palavras carinhosas em relação à minha pessoa, disse que, a partir daquele momento, não cumpriria mais ordem judicial. E o ministro Luiz Fux, nosso presidente, então, do Supremo Tribunal Federal, se recorda que estavam incitando caminhoneiros a invadir o Supremo Tribunal Federal. A resistência democrática foi mais forte que o último recado dado àqueles que, abre aspas, ousam açoitar a democracia. E esse julgamento é tão sério, tão pesado, que o STF determinou que os ministros passem por meditação. Eles vão ter uma sessão de meditação antes do julgamento. Além de Moraes, outros integrantes do governo Lula foram sancionados. E Trump também decretou um tarifaço, onde vários produtos brasileiros já estão pagando uma tarifa de 50%. E o medo é que, após a condenação de Bolsonaro, a crise entre Brasil e Estados Unidos suba de nível, com o presidente americano aplicando mais sanções contra o Brasil e contra integrantes do governo Lula. A posição do governo dos Estados Unidos, que tem agido como se fosse o imperador do planeta Terra. Esse homem aqui, aquele homem ali que é o Haddad, aquele ali que é Mauro Vieira, estão 24 horas por dia à disposição de negociar com quem quer que seja o assunto que for, sobretudo na questão comercial. Estamos dispostos a sentar na mesa em igualdade de condições. O que não estamos dispostos é sermos tratados como se fossem subalternos. Isso nós não aceitamos. De ninguém. De ninguém. E essa semana, Bolsonaro recebeu a visita do vice-prefeito de São Paulo. Em conversa reservada, Bolsonaro confessou que está triste, magoado, já perdeu 3 quilos após a decretação da prisão e teve complicações em sua saúde. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes permitiu que Bolsonaro deixasse a prisão domiciliar para fazer exames em uma clínica. Então, Bolsonaro liderou um plano para impedir a vitória ou até a posse do presidente eleito Lula. E recentemente a direita também sofreu um duro golpe. O pastor Silas Malafaia, o principal articulador dos protestos, das manifestações da direita, sofreu uma busca e apreensão a mando de Moraes, que também impôs medidas cautelares a Malafaia, como o recolhimento do seu celular e também do seu passaporte. Nós estamos diante
de um criminoso chamado Alexandre de Moraes, que eu venho denunciando há 4 anos em mais de 50 vídeos. Nós viemos aqui hoje para dar uma força ao presidente Bolsonaro e espero que esse juiz tenha um pouco de senso. E um dos mais cotados para substituir Jair Messias Bolsonaro na disputa da presidência em 2026, se o ex-presidente permanecer inelegível, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que um dos seus primeiros atos como presidente, caso ele dispute e seja eleito, será a concessão do indulto a Bolsonaro. Tarcísio também reclama que a perseguição contra o ex-presidente está implacável. Essa semana, por exemplo, a Polícia Federal sugeriu colocar agentes dentro da casa do ex-presidente. Com a repercussão negativa, Moraes acabou negando esse pedido. Primeiro, você está partindo do pressuposto que o presidente vai ser condenado. Eu acredito na inocência do presidente, que ele vai conseguir provar a inocência dele. Então, a primeira coisa, eu entendo que o presidente é inocente, vai ser inocentado. E aí não vai ser necessário indulto. Se for necessário, eu tenho certeza que qualquer candidato desse bloco de centro-direita vai dar o indulto e esse indulto vai ser negociado. Mas olha, não é só o Bolsonaro que será julgado nesse dia. Vamos conhecer agora o chamado núcleo crucial da tentativa de golpe. Isso de acordo com a PGR, Procuradoria-Geral da República. Alexandre Rodrigues Ramagem, deputado federal, concorreu à Prefeitura do Rio de Janeiro em 2024 pelo PL, é ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e delegado da Polícia Federal. Almir Garnier Santos, almirante de esquadra e ex-comandante da Marinha no governo Bolsonaro. Ele defendeu os acampamentos em frente a quartéis do Exército depois da derrota de Bolsonaro na eleição de 2022. Anderson Gustavo Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-delegado da Polícia Federal. A polícia encontrou com ele uma minuta que sugeria a decretação de estado de defesa para intervenção nas eleições. Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional e general da Reserva do Exército. Foi capitão do Exército durante a ditadura militar. Segundo a Polícia Federal, o grupo que tramava o golpe pretendia criar um gabinete de gestão de crise, comandado por Heleno. Mauro César Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens da presidência e tenente-coronel afastado do Exército. É considerado peça-chave nas investigações por conta de sua delação premiada. Foi preso em outra operação que investiga dados falsos sobre vacinação nos sistemas do Ministério da Saúde. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa, general da Reserva e ex-comandante do Exército, enviou um ofício em junho de 2022 com queixas ao STF de que 7 propostas feitas pelas Forças Armadas não estariam sendo devidamente consideradas. Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro em 2022, segundo a Polícia Federal, teria chefiado um gabinete de crise para realizar novas eleições e participado da elaboração dos planos golpistas. E por fim, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, segundo a Procuradoria-Geral da República, teria participado da formulação e edição de minutas de golpe. Além disso, segundo a denúncia, estaria totalmente a par do plano Punhal Verde e Amarelo para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. E esperamos que ele esteja elegível, não leve à condenação dele, que ele seja absolvido.